A gente aprende desde cedo que fazer filho é só namorar sem camisinha. Também nos apavoram sobre o grande risco de engravidar quando começamos a menstruar. Para algumas mulheres, isso pode ser real. Para outras, na verdade, para a grande maioria, esse é um assunto delicado. Cerca de 15% da população sofre de infertilidade, homens e mulheres. E é importante ressaltar homens e mulheres, porque é muito comum que sempre nos culpamos quando não conseguimos engravidar. Mas tem um dado importante que precisa ser discutido. A infertilidade masculina atinge entre 15% e 18% dos homens brasileiros, com um aumento notável nos últimos 20 anos, devido a fatores ambientais, sedentarismo ou consumo de álcool e drogas. A diferença é que o homem não sofre com esse diagnóstico igual as mulheres. Na verdade, poucos são os homens que pegam a responsabilidade para si e procuram ajuda médica para investigar se há algum problema de fertilidade. A atenção, a falha recai na mulher, já que ela será a casa do futuro feto. Esse tema é pessoal e delicado porque eu vivi uma fase de tentante e posteriormente uma perda. E então uma nova tentativa e tudo foi muito complicado. Depois de 2 filhos, eu queria fazer laqueadura aos 22 anos, quando eu ganhei meu segundo bebê. Porém, tem algumas condições para realizar essa cirurgia e uma idade mínima que era um dos requisitos. Além disso, minha médica temia que a laqueadura gerasse um precoce quadro de menopausa antes dos 30. Então, optamos por voltar a ter essa conversa sobre a cirurgia dali a alguns anos. Acontece que alguns anos depois, perto dos 30, eu me casei com alguém sem filhos, e a relação me despertou o desejo de ser mãe novamente. Diferente das gestações anteriores, que não foram planejadas, dessa terceira vez eu procurei um ginecologista, fiz um check-up de exames para saber se estava tudo bem, para começar esse plano novo. Acabou que eu descobri que eu tinha vários policísticos, estava com resistência insulínica e fui encaminhada para um endocrinologista. O médico garantiu que seria muito difícil engravidar com esses problemas, que precisaria tratar antes de qualquer tentativa. Eu estava há quase 30 dias sem um anticoncepcional, namorando sem nenhuma prevenção, estava tomando um medicamento para controle da pré-diabetes. E na internet, muitas pessoas relatavam que engravidaram tomando esse medicamento, que de certa forma deixavam as mulheres mais férteis. Com essa informação, a ansiedade aumentou. Eu lembro de comprar um pacote de 40 testes de farmácia e fui fazendo um a cada dia. Houve dia que eu senti algo diferente ao longo do dia e fazia mais de um teste. Cada negativo era uma decepção, cada dia era uma nova esperança. Eu ficava lendo na internet que a cada 24 horas o hormônio beta-HCG, que é o hormônio da gestante, dobrava. Então os testes diários eram por esse motivo. Algum dia ia ser alto o bastante para finalmente aparecer o positivo. E sinceramente, não demorou muito para esse dia chegar. Mas fala isso para uma mulher ansiosa que tem um diagnóstico impossível você engravidar assim. Minha vontade era retornar naquele médico e esfregar o exame na cara dele. Como um botão acionado, assim que a gestação foi confirmada pelo exame de sangue, os enjoos começaram, a frequência de urinar, o sono excessivo. Tudo que eu não tive nas outras gestações, essa eu tive em dobro, o que me fazia suspeitar que seria uma menina, como gostaríamos. Dito e feito, com 9 semanas fizemos a sexagem e a nossa menininha estava mesmo a caminho. Anunciamos a gestação logo no início, mas com 4 meses eu tive um óbito fetal. O aborto retido é uma das coisas mais tristes que uma mulher pode passar, porque diferente de um sangramento onde ela mesma sabe que o sonho acabou, o retido, o seu corpo continua desenvolvendo a gestação, mas o bebê está morto. É como se o seu corpo tentasse te proteger do impacto, fingindo que estava tudo bem e levando adiante. É complicado falar sobre isso porque envolve outras pessoas que não fazem mais parte da minha vida, mas eu vou tentar contar pulando algumas coisas. Era um domingo à tarde e a gente decidiu ir pro shopping. Só que chegando no shopping eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte e a gente decidiu ir embora. E no caminho eu comecei a sentir cólica. A dor começou a ficar muito forte, muito intensa. Ela vinha de trás, assim, das costas pra frente, a ponto, assim, de eu ficar na posição de 4
que era a única forma que aliviava um pouco a dor. Já era tarde da noite e eu sentindo muita dor, e aí do nada a dor deu uma cessada. Então eu deitei e falei, eu vou tentar dormir porque essa dor vai passar. Mas às 4 da manhã eu senti vontade de fazer xixi e fui no banheiro, fiz xixi. Quando eu fui me limpar, o papel veio bem rosado. Eu fiquei desesperada e fomos pro pronto-socorro mais próximo, né? Era uma maternidade na cidade vizinha. E isso era por volta de 4h30 da manhã. A médica plantonista foi super estúpida e ela falou, nossa, mas por que você saiu desesperada na madrugada por causa de um sangramento? Como se não fosse nada, né? Falei, olha, fiquei assustada e tal. Ela falou, mas se você estiver abortando, não tem mais o que fazer. Não precisava sair correndo. E eu fiquei em choque, porque era uma mulher falando isso para uma outra mulher. Enfim, ela fez um exame de toque e disse que não tinha nenhum sangramento ativo. Que provavelmente foi só um sangramento mesmo, inofensivo. E me recomendou procurar uma clínica quando amanhecesse com um ultrassom. E ver que tava tudo bem. Assim que amanheceu, eu comecei a procurar, ligar para várias clínicas para tentar um encaixe para esse dia. E eu consegui um encaixe para as 3 da tarde, numa clínica muito boa, que na verdade já estava agendada para fazer o morfológico 2 dias depois. Chegando na clínica, eu fui rapidamente atendida. O médico tentou fazer a ultrassom abdominal, mas muito provavelmente ele já tinha visto o que estava acontecendo. Decidiu mudar, optou por transvaginal. E depois de um tempo de silêncio absurdo, eu perguntei pro médico, meu bebê tá aí? E ele me respondeu de uma forma muito humana, falando que tá. Ele falou, ele tá, mas ele não tá bem. E aí quando eu tive coragem de olhar pro monitor, eu vi o meu bebezinho assim, caidinho assim. A sensação, a imagem parecia mesmo um peixinho morto assim no fundo do aquário. Essa é a imagem que eu tenho guardada. E aí, né, eu não consegui esboçar nenhuma reação, não consegui chorar. Perguntei pro médico o que precisaria, né, qual que era o procedimento. E ele falou, olha, pode ir pra casa, põe a cabeça no lugar, absorve a informação e depois você procura uma maternidade para eles fazerem o procedimento. E eu não quis voltar para casa. Eu acho que se eu voltasse para casa, eu pediria muito para Deus ressuscitar o meu bebê, trazer o meu bebê de volta. E então eu preferi já procurar uma maternidade e resolver, né, essa situação. Foi isso que eu fiz. Eu procurei o hospital, eu fui muito bem orientada, eu fui muito acolhida, diferentemente do primeiro atendimento que eu tive. A médica me deu todas as opções, que seria, na verdade, 2 opções, né, que seria me internar e fazer a indução, parto de certa forma, para poder retirar o bebê, que já tinha um peso considerável, ou voltar para casa e esperar o meu corpo expelir o bebê sozinho. O problema dessa segunda opção é que a gente não sabia há quanto tempo o bebê tinha falecido e tem um período aí de 30 dias de espera para que o corpo consiga entender o que tá, né, que o bebê está morto e poder tentar expelir. E se passar dos 30 dias, corre-se um risco muito grande de pegar uma infecção e tudo mais. E eu não queria ficar nessa expectativa de esperar uma atividade, de esperar um momento doloroso desse em casa sozinha. Então eu optei por me internar e fazer a indução. E aí eu acho que daria um episódio só para isso, porque a experiência que eu tive com essa indução foi surreal, foi sobrenatural, foi bem intensa, assim, bem intensa. Foram muitas horas de indução, a dor, a demora. Mas vamos pular essa parte. O hospital teve um atendimento assim impecável. Eles têm um certo cuidado com esse procedimento. A psicóloga veio conversar comigo. E aí no dia seguinte eu tive alta. E a médica veio falar comigo e falou, olha, daqui uns 6 meses você pode tentar engravidar de novo, você pode. É normal que tenha essa demora, se você tentar antes e tudo mais, é normal que demore. Mas se ultrapassar, se você tiver uma dificuldade
de até 1 ano, aí você deve procurar um médico, né, para poder investigar o porquê dessa demora. A parte mais complicada de você ser uma tentante, você tá sempre esperando algo acontecer. Enquanto o mundo continua girando, enquanto a vida continua acontecendo, a gente sente que a gente tá parada no tempo, esperando uma coisa acontecer. E várias coisas acontecem, mas nada é tão importante quanto você ver 2 risquinhos num teste. Que nem a primeira vez que eu tava tentando, a certeza que eu tinha era que eu posso ser mãe, porque eu já tinha gerado 2 bebês. Então eu tinha essa certeza, eu posso ser mãe. Era a única certeza que eu tinha. Eu tinha desafios, né, para lidar, que era a SOP, que era a resistência insulínica que eu estava tendo, né, a pré-diabetes e vários fatores. E em nenhum momento eu cogitei que o meu parceiro, né, que era diferente dos meus 2 filhos, fosse o problema ali, né? Em nenhum momento eu pensei isso. E é engraçado que a gente se sente impotente. Por mais que eu tivesse essa certeza que eu sou capaz de gerar filhos, você se sente impotente porque você fala, nossa, eu tô beirando os 30 anos, será que eu estou velha? Porque a primeira vez que eu engravidei eu tinha 17 e depois a segunda eu tinha 21. Então ali, beirando os 30 anos, eu pensei, eu estou velha. Eu, sei lá, não sou mais capaz, eu já perdi a minha utilidade, a minha funcionalidade e tudo mais. E a gente pensa, isso é normal. Depois que eu perdi o bebê, eu acho que eu fiquei muito mais paranoica pra engravidar de novo. Porque o meu parceiro ficou traumatizado e se fechou para a possibilidade. Ele garantiu, eu não quero mais ter filho, eu não quero tentar de novo, não quero ser pai. A gente, quando perde um bebê, a gente sente um vazio tão grande, que é como se o mundo todo tivesse perdido o sentido, perdido a cor e só tivesse esse buraco vazio dentro de você, essa impotência, essa incapacidade, essa inutilidade. A gente se sente nada. E eu tinha, ao mesmo tempo que era uma disputa de ego, de falar, não, eu sou capaz, eu fui capaz lá atrás, eu fui capaz agora, eu sou capaz de ter outro filho. Então vira meio que uma provação, um desafio de que eu precisava provar para mim mesma e para as pessoas que eu era capaz de ter um filho novamente. Então vira meio que um objetivo, vira meio que um processo de cura, que eu preciso disso para eu me curar dessa perda. E ao mesmo tempo vem a culpa que a gente sente de que, como se um bebê fosse substituir o outro. Então a gente vive uma guerra interna tão grande, e a gente precisa se encontrar, se buscar, se entender. Só que nesse impasse de eu precisar me encontrar, me analisar, me resgatar, me curar e me libertar dessa pressão que eu coloquei em cima de mim mesma, eu tinha o dilema, o desafio principal, que era, eu tava sozinha. Pelo menos no meu sonho eu tava sozinha, porque o meu parceiro não queria mais tentar. E isso foi muito difícil, porque além de eu ter que me convencer que eu era capaz, eu tinha que convencer uma outra pessoa de que nem sempre seria difícil. A gente tinha que ter esperança de que não ia acontecer de novo todo aquele sofrimento que a gente teve. E essa é o ponto triste na situação. A relação sexual, a intimidade do casal vira um protocolo de reprodução. A gente transa por transar. Transa já visando o fim, para a gente ficar deitadinha esperando fazer efeito, como se fosse um remédio, como se fosse, não tem mais presença, não tem mais momento, não tem mais carinho, não tem mais prazer. Só tem um protocolo
que precisa passar por essa intimidade para que o meu objetivo seja alcançado. E isso pode adoecer, pode condenar o seu relacionamento. Eu percebi que cada vez que eu olhava o calendário e eu percebia que era um dia fértil, não tinha um momento especial, não tinha uma sedução, tinha somente uma espera, uma ansiedade para que a noite chegasse, o seu marido chegasse e tudo acabasse. Eu não via a hora de acabar, para simplesmente eu ficar deitadinha esperando o meu corpo trabalhar. Isso é tão triste, porque amar é bom, ter uma troca é bom, né? Se sentir amada, se sentir desejada é bom. E apesar de muitos homens não perceberem quando a mulher tá nessa busca, nessa neura, né, de engravidar, passa batido, porque nem sempre a gente externaliza, nem sempre a gente deixa transparecer. A gente é muito inteligente nesse quesito, a gente consegue manipular o cenário, a gente consegue disfarçar. E se tratando de sexo, os homens, eles não são muito perceptíveis, eles não são muito de firulas, né? E isso põe fim em muitos relacionamentos. O que a gente não costuma ouvir é uma confissão difícil de fazer, mas é necessário conversar sobre, porque tem muita gente que precisa de apoio, tem muita gente que precisa desabafar. Quando eu descobri que eu tava grávida de novo, né, do meu bebê arco-íris, que é o bebê depois de uma perda, acaba que eu tinha uma espécie de um trauma, um medo, né, um medo muito mais sólido do que somente aquele medo de os 3 primeiros meses são arriscados. Eu tinha um fato ali. Nas primeiras semanas eu tive um descolamento de saco gestacional, depois eu tive descolamento de placenta. A minha gravidez foi de alto risco o tempo todo. Eu fiquei os 3 primeiros meses de repouso absoluto. Eu fiquei usando remédio, né, progesterona, para poder segurar o bebê, a gestação. E no meio de tudo isso eu ainda tive que lidar com o trauma e o distanciamento emocional do meu parceiro, que já no primeiro sangramento que eu tive logo que eu descobri a gestação, ele já se distanciou porque ele achou que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a bebê anterior. Então foi muito complicado enfrentar e atravessar essa gravidez sozinha, na fase mais delicada dela, porque literalmente eu estava sozinha. Teve um dia que eu acordei e eu tava sangrando e eu tentei com muita delicadeza, com muito cuidado, chegar nele e falar: olha, estou com sangramento, mas eu não tô sentindo nada demais, tudo mais, pode ser qualquer coisa, eu vou pro hospital. E ele me deixou ir pro hospital sozinha, porque ele não queria lidar com a notícia ou com toda a situação novamente. Então eu fui pro hospital, aí eles fizeram um ultrassom, viram o bebê saltitando de um lado pro outro, pulando, brincando, e tudo ficou bem no final das contas. Meu filho hoje tá com 2 anos, é um bebê lindo, é um bebê maravilhoso, é um bebê muito amado, um bebê muito querido. Então dá certo, no final das contas tudo dá certo. A gente só precisa se acalmar, se tranquilizar e deixar que a nossa fé, que a nossa confiança, que a nossa crença e que o universo ele trabalhe junto com a nossa paciência. Se você perdeu, eu quero que saiba, seu luto é legítimo. Não importa o tempo de gestação, não importa se ninguém viu, se ninguém soube, se ninguém entendeu. Você viu, você sentiu, você amou, isso basta. Eu tive uma dificuldade muito grande de lidar com o meu luto. Senti de fazer uma carta para o meu bebê, para minha filha,
E eu compartilhei na internet essa carta e eu recebi o acolhimento e o apoio e o desabafo de muitas mães que também perderam seus bebês e tomou uma proporção gigantesca, assim. E foi ali que eu percebi que muita gente não entende sobre aborto, não acolhe e tem uma estupidez enorme em torno disso, de comentários. Ai, você é nova, você é jovem, você pode tentar de novo. Ai, logo você engravida de novo. E isso é tão triste porque não é só mais um bebê. Foi uma vida, foi um bebê, foi um amor, foi uma espera que encerrou e isso não substitui com uma nova vida, com um novo bebê, com uma nova gestação. Se você ainda tenta, mesmo cansada, mesmo com medo de sofrer tudo de novo, isso não te faz fraca, te faz corajosa num nível que só quem já perdeu consegue entender. Cada nova tentativa não é ingenuidade, não é egoísmo, é uma esperança com cicatriz. Agora, se você desistiu, por favor, não carregue culpa. Desistir também pode ser um ato de amor. Amor por si mesma, pelo seu corpo, pela sua saúde mental, pela vida que você precisa continuar vivendo. Você não falhou, você escolheu sobreviver. Um bebê arco-íris não é só aquele que chega. Às vezes, ele é a mulher que renasce depois da tempestade. É a força que você descobre quando achou que não tinha mais nada. É a capacidade de continuar, mesmo diferente, mesmo com saudade. Que a gente aprenda a falar sobre perdas sem sussurrar, a acolher sem corrigir, a escutar sem tentar consertar. Porque toda história de maternidade, inclusive as que não se concretizam no colo, merece respeito, silêncio quando necessário e amor sempre. Se você ouviu isso hoje e sentiu o coração apertar, saiba, você não está sozinha, nunca esteve e nunca estará. Um beijo e um abraço bem apertado em você.